Depois de uma longa jornada espacial, você abre os olhos e se depara com um mundo deserto, porém promissor, de vistas amplas e de céu azul. Mas não demora para que a sua visão seja tomada por cenas de horror, por tribos abandonadas por Deus, por criaturas assustadoras em construções decadentes e por rituais incompreensíveis que arrepiam até o seu último fio de cabelo. Não, não é um pesadelo. Tudo isso é tirado de um filme muito importante, porém desconhecido por muita gente. O Globo de Prata, do polonês Andrzej Zulawski. Essa é uma produção lendária, tida como um dos filmes de sci-fi mais únicos e estranhos de todos os tempos. E essa reputação foi conquistada apesar do longa ser uma obra inacabada. Acontece que as filmagens de O Globo de Prata foram interrompidas pelo governo polonês no fim dos anos 70. Porém, 10 anos depois, o diretor decidiu lançar o filme mesmo assim. E, apesar de inacabado, O Globo de Prata conseguiu se tornar um clássico cult do cinema mundial, graças aos seus visuais assombrosos, a sua narrativa arrebatadora e a sua história de bastidores turbulenta que quase fez o longa cair no esquecimento. Mas como foi que nasceu esse projeto? Por que O Globo de Prata foi proibido pelo governo polonês? E como foi que ele ressurgiu das cinzas para se tornar uma obra aclamada do sci-fi, que é diferente de tudo que a gente vê no cinema até hoje, mesmo que seja um filme inacabado? Essa é a história fascinante que a gente vai explorar hoje. Falar de um filme como O Globo de Prata pode parecer uma escolha inusitada. Um filme obscuro de ficção científica da Polônia, filmado nos anos 70. Quem pediu um vídeo sobre isso? Mas é justamente por isso que eu falo dele. É que quando a gente cresce só vendo filmes de Hollywood, a gente pode nem descobrir a rica e extensa filmografia criada em outros países ao redor do mundo. E sabe qual é um jeito de você ter mais acesso a produções do mundo inteiro que você não consegue ver aqui no Brasil? É usando o NordVPN, que são os patrocinadores do vídeo de hoje. Ué, Max, mas o NordVPN não é um serviço de cibersegurança? Sim, porque esse programa serve para você esconder o seu IP, que é a identidade do seu aparelho quando ele se conecta com a rede. Para isso, ele cria uma conexão privada para você, que é algo que te dá mais segurança. Porque com uma conexão privada, ninguém consegue ficar monitorando as suas atividades online. E isso também ajuda na prevenção contra ataques virtuais. Tá, mas o que isso tem a ver com ver filmes internacionais? Tudo a ver, porque outro benefício do NordVPN é que você pode se conectar com servidores espalhados no mundo inteiro. E isso permite que você ganhe acesso a filmes e séries que estão travados para ver somente em regiões específicas. Quer ver aquele clássico polonês que só está disponível para ver em streaming lá na Polônia? Fácil, você usa o NordVPN e se conecta a um servidor polonês. Pronto, eles vão achar que você está naquele país e agora você consegue dar play no filme. E você consegue fazer isso com centenas de outros países. E aí, se interessou? Então você pode usar o meu link, nordvpn.com/entreplanos, e se você for por ele e assinar o plano de 2 anos, você ganha 4 meses de bônus com um baita de um desconto. E pode experimentar sem medo, porque o NordVPN te dá garantia de reembolso de até 30 dias, caso você mude de ideia. Mas lembrando, você só consegue aquele preço promocional usando o meu link, hein? Então você já pode clicar nele aqui embaixo na descrição do vídeo, assinar o NordVPN e começar a ter mais segurança na sua vida online e começar a ver mais filmes internacionais incríveis. Filmes como O Globo de Prata. Mas o que exatamente faz O Globo de Prata ser incrível? Bom, para começar a entender O Globo de Prata, antes é preciso conhecer o seu autor. Andrzej Zulawski foi um cineasta polonês que ficou famoso graças aos seus filmes provocadores, com o mais famoso deles sendo o terror de 1981, chamado Possessão. Porém, muito antes disso, o diretor já tinha começado a chamar a atenção com obras como A Terça Parte da Noite e O Diabo. Esse último, em especial, causou uma comoção na Polônia, uma vez que o filme era uma crítica ao autoritarismo, algo que foi visto como um ataque ao então governo stalinista do país. E isso incomodou o governo a ponto de agentes do Estado recomendarem fortemente que o Zulawski saísse do país para preservar a própria segurança. E foi isso que ele fez. No dia seguinte, ele deixou para trás a esposa e o filho e fugiu para a França. Só que ele não queria parar de fazer filmes, então, lá na França ele fez outro longa, chamado O Importante é Amar, que acabou se tornando um tremendo sucesso na Europa, e isso catapultou a reputação de Zulawski internacionalmente. Pois quem foi que voltou com o rabo entre as pernas nesse momento? O governo polonês, que convidou o Zulawski a voltar para o país e fazer um filme financiado por eles, com liberdade criativa total. E o Zulawski aceitou na mesma hora, até porque ele queria se reconectar com a família que ele tinha deixado para trás.
Porém, já era tarde. Sua esposa, a atriz Małgorzata Braunick, já não queria mais estar com ele, e por isso ela pediu o divórcio. E a separação deixou Zulawski arrasado, entrando numa depressão profunda quando ele achava que a sua vida estava para melhorar. E olha, isso não é só fofoca não, hein? Você já vai entender por que é importante saber desse divórcio. Enfim, mesmo com o coração partido, o Zulawski seguiu adiante com seu novo projeto em sua terra natal. E dessa vez ele queria fazer uma ficção científica, adaptando a trilogia Lunar, uma série de livros escritos pelo próprio tio-avô do cineasta, o Jerzy Zulawski. Foi assim que o diretor condensou a trama dos livros, fez algumas mudanças na história e pronto, ele tinha em mãos o roteiro de O Globo de Prata. Na história, vemos uma tripulação de astronautas desembarcar em um planeta desconhecido com a esperança de começar uma vida nova nesse novo mundo. Porém, não demora muito para que tudo comece a ruir com violência, depressão, crises existenciais, traições e guerras com uma raça alienígena de homens-aves. Se essa sinopse já parece caótica, imagina como foram as gravações do longa. Segundo entrevistas de membros da equipe, o clima das gravações no começo era de empolgação. Todos sentiam que estavam trabalhando em algo inovador com um diretor visionário. Mas logo começaram a surgir os desafios. Gravações de 12 horas de duração em minas subterrâneas e sem ver a luz do dia, figurinos que causavam dor no elenco, atores obrigados a filmar em temperaturas congelantes, e tudo isso comandado com mão de ferro por um cineasta muito exigente. O resultado não poderia ser outro. Depois de quase 2 anos filmando O Globo de Prata, a equipe estava desmotivada, adoecida e chateada com seu diretor, a ponto de vários membros buscarem tratamento psiquiátrico e outros simplesmente abandonarem o projeto. E para aqueles que ficaram, devia restar a esperança de que não demoraria muito mais para que isso tudo acabasse. E, de fato, não demorou. O problema é que o fim das gravações aconteceu de um jeito que nenhum deles imaginava. Porque em 1º de junho de 1977, o governo polonês ordenou que as filmagens de O Globo de Prata fossem totalmente interrompidas. Além disso, os materiais e as gravações deveriam supostamente ser confiscados ou destruídos. Mas por que isso aconteceu? Foi porque o governo estava preocupado com as gravações caóticas? Não mesmo. Foi porque o filme tinha mensagens políticas que poderiam novamente ser lidas como críticas do diretor ao governo polonês? Como a gente vai ver daqui a pouco, sim, o filme tem mesmo essas críticas. Porém, segundo a equipe da produção, tampouco foi isso que motivou a proibição das filmagens. Não, segundo os relatos deles no documentário Escape to the Silver Globe, lançado em 2021, o Globo de Prata foi interrompido por uma vingança política do então recém-nomeado vice-ministro da Cultura, Janusz Wilhelmi. Acontece que Wilhelmi estava insatisfeito com a forma como a administração anterior do governo andava lidando com alguns dos filmes bancados pelo Estado, liberando até mesmo o lançamento de obras que criticavam o próprio governo, como O Homem de Mármore, de Andrzej Wajda. Então, quando Wilhelmi ganhou seu novo posto, ele quis pôr ordem na casa, entre aspas. Wilhelmi dostrzegł swoją szansę i postanowił się ukazać jako ten człowiek, który jest władny tutaj, to całe środowisko zdyscyplinować. Pois nessa hora, o rebelde Zulawski e o seu novo filme deviam ter parecido os bodes expiatórios perfeitos, já que esse diretor já tinha dado dor de cabeça para o governo polonês antes. E foi assim que Wilhelmi ordenou a interrupção definitiva das filmagens de O Globo de Prata, com o pretexto de que estava fazendo isso por motivos puramente financeiros. Mas os demais envolvidos nessa história não compraram esse papo não. Chciał pokazać, że on obejmuje władzę nad kinematografią, że on jest władny upokorzyć Andrzeja Żuławskiego. E qual foi o estrago dessa interrupção? Bom, por volta de 80% das cenas tinham sido filmadas, incluindo o final da trama. Os trechos que faltou filmar eram mais do começo e do meio da história. Então o projeto estava quase completo. Mas nesses 20% que faltou gravar, tinham algumas cenas que eram pontos de virada essenciais do roteiro, o que desfigurava muito o projeto. E teve também o estrago emocional, é claro. O efeito dessa proibição obviamente foi devastador, tanto para a equipe do filme quanto para o Zulawski, que novamente entrou em depressão. E para piorar, de novo, o Zulawski foi aconselhado por agentes do Estado a fugir da Polônia caso ele quisesse não ter ainda mais problemas com o governo. Então, mais uma vez, o cineasta deixou seu país e voltou para a França.
e foi nesse exílio que ele continuou produzindo filmes. Nos anos seguintes, ele filmou na França Possessão, A Mulher Pública e A Revolta do Amor. Mas, nesse meio tempo, ele nunca esqueceu de O Globo de Prata. E por isso, nos anos 80, Zulawski surpreendeu todo mundo quando ele anunciou que retornaria a esse projeto, 10 anos depois do governo ter interrompido as filmagens de O Globo de Prata. Porém, ele não conseguiria filmar o restante das cenas que faltavam, por questões de logística e pelo elenco original não estar mais disponível. Então o jeito era fazer uma abordagem mais experimental. Quando começamos a ver O Globo de Prata, somos recebidos por uma narração do Zulawski, explicando a proibição que interrompeu as filmagens e dizendo que ele mesmo vai narrar pra gente como seriam aqueles 20% de cenas que ele nunca conseguiu filmar, enquanto a gente vê imagens da Polônia dos anos 80. Pod włazem, w który wchodzą dwaj astronauci, jest laboratorium naukowe. Assim, somos finalmente apresentados à obra que quase não foi lançada. E quando mergulhamos no universo de O Globo de Prata, entendemos por que esse filme é tão diferente de qualquer outra ficção científica. Porém, para explicar isso melhor, agora a gente precisa entrar na zona de spoilers desse vídeo. Mas calma, não precisa ir embora. Se você quiser, você pode só pular os spoilers e ir pro próximo capítulo desse vídeo. Porque nele eu conto como O Globo de Prata teve a sua tão sonhada redenção, como virou um clássico cult e por que é uma ficção científica tão singular até hoje. Vale muito a pena ver essa história, então se você só quiser pular para essa parte, você pode ir para esse minuto que está aparecendo aqui em tela ou usar o sistema de capítulos aqui embaixo na descrição do vídeo. Beleza? Fez a sua escolha? Ok, então vamos mergulhar em O Globo de Prata e entender por que essa é uma das ficções científicas mais devastadoras já feitas no cinema. Algo que fica muito evidente quando você começa a ver O Globo de Prata é que tudo aqui é dominado por um sentimento de desesperança. O que faz sentido quando você lembra o que o diretor Zulawski estava vivendo naquela época, em especial com a depressão pós-divórcio que eu mencionei. E, fora a vida amorosa, tinha o fato de que Zulawski era um homem com uma visão de mundo essencialmente pessimista. Muito influenciado pelos traumas da Segunda Guerra Mundial que ele cresceu vendo ao seu redor na Europa, e também pela desilusão de ver o país dele começar a persegui-lo por sua arte tão cedo em sua carreira. E é essa perspectiva desiludida que toma conta de O Globo de Prata. Porque o que começa como uma aventura espacial cheia de promessas vai pouco a pouco se transformando numa crise existencial em forma de ficção científica. Os astronautas que chegam no novo planeta enxergam nesse mundo uma oportunidade de deixar para trás a guerra, a fome, a ganância e todos os problemas que assolavam a terra natal deles. Mas logo eles mesmos começam a se desentender, a se matar e a deixar a cultura deles cair no esquecimento, enquanto as gerações de descendentes deles vão constituindo uma sociedade tribal religiosa que aguarda a chegada de um Messias que um dia os levará de volta à Terra, o paraíso prometido. Ou seja, já com a primeira metade do filme, vemos a ideia de que a humanidade é falha por natureza, incapaz de deixar para trás os seus comportamentos violentos e dogmáticos. E essa desesperança vai se reforçar ainda mais na segunda metade do filme. Décadas depois da chegada dos primeiros astronautas, um novo cientista chamado Marek aterriza no planeta, e ele é imediatamente recebido pelos habitantes de lá como o Messias. Um papel que ele compra, assumindo a liderança do povo e tentando entender a guerra que eles têm com a raça nativa do planeta, a dos homens-aves. Porém, essa missão fica cada vez mais desastrosa. Marek percebe que não consegue se comunicar direito com ninguém, que ele se sente isolado, incompreendido, deprimido, e nem mesmo quando ele tenta ser um líder militar na guerra contra os nativos, nem aí ele consegue ser bem-sucedido. O resultado é que os humanos deixam de acreditar que Marek é o Messias e se voltam contra ele, a ponto de condená-lo à morte por crucificação no final. E assim terminamos a história sem nenhum resquício daquele otimismo e esperança do começo. Ao invés disso, é só horror e desespero numa ficção científica que quer defender uma ideia central, a de que a humanidade é completamente incapaz de salvar a si mesma. Ela pode tentar melhorar e deixar os erros no passado, mas ela está destinada a somente repetir esses erros, num ciclo infinito que sempre trará dor e sofrimento, num universo onde Deus nenhum é capaz de intervir a nosso favor.
Esse arco do filme, que vai do encanto ao horror, é também conduzido pelos seus visuais. O figurino e a maquiagem criam personagens de roupas pitorescas e de peles tomadas por colorações surreais e por doenças terríveis. A direção de arte desenvolve um mundo de construções em ruínas e povoadas por figuras misteriosas, de praias infinitas onde vida e morte se mesclam, de cavernas onde um povo parece se esconder da ira dos deuses. Tem também a forma como Zulawski dirige os seus atores, incentivando performances intensas que fazem os personagens entrarem em convulsão por todo e qualquer impulso, fazendo cada um deles parecer assustador pelo quão imprevisíveis são seus comportamentos. E tudo isso filmado com um trabalho de câmera que vai do intimismo da visão em primeira pessoa a planos abertos e grandiosos que enchem os nossos olhos com imagens assombrosas de corpos se contorcendo sob o peso opressor da realidade. E tem também o terceiro componente que faz o Globo de Prata ser uma experiência devastadora para quem o assiste: o fato desse ser um filme difícil de acompanhar. A trama é propositalmente confusa, dando várias voltas, entrando em tangentes, trazendo saltos temporais, deixando detalhes importantes da história sem muita explicação. E tem também as falas dos personagens, com monólogos filosóficos, conversas onde ninguém se entende e confabulações políticas que deixam a gente tontinhos. É uma abordagem muito mais experimental de roteiro e de encenação. E isso com certeza vai fazer o Globo de Prata parecer para muita gente um filme somente pretensioso e insuportável. Mas, a meu ver, tudo isso é parte do projeto artístico de Zulawski, que quer fazer o seu desespero existencial ganhar vida com intensidade. Então, criar uma experiência desnorteadora como o Globo de Prata não deixa de ser um jeito de fazer o público sentir a frustração e o desespero que os personagens sentem nesse mundo onde toda razão de existir vai desaparecendo pouco a pouco de forma dolorosa. E olha que todos esses meus comentários foram só sobre a parte de ficção de O Globo de Prata. Porque, como eu comentei agora há pouco, esse longa é também, em parte, um documentário sobre a sua própria criação, já que abrimos e fechamos o filme com o diretor Zulawski nos explicando o porquê dessa obra ser inacabada, por que ele teve que narrar as cenas que nunca foram filmadas e quem é o próprio artista por trás do longa. E isso traz uma segunda camada fascinante para o filme, porque ela te faz perceber como o enredo de O Globo de Prata virou uma profecia sobre o destino do próprio filme. No longa, o Marek vai descobrindo as falhas de um sistema autoritário. Só que isso tudo foi criado sem que o Zulawski soubesse que, depois, essa mesma história seria interrompida na vida real pelo mesmo tipo de autoritarismo. Assim, a imagem final de Marek sendo crucificado por aqueles em quem ele tinha confiado parece virar uma previsão sobre o que estava prestes a acontecer entre Zulawski e o governo da Polônia em quem ele tinha confiado. Porém, na vida real, ao contrário de Marek, Zulawski se recusou a permanecer na cruz. Depois de uma década, ele decide retornar a O Globo de Prata para superar aquela proibição, finalizar a obra e dar um final mais feliz para esse capítulo de sua carreira. Nazywam się Andrzej Żuławski. Jestem reżyserem filmu Na Srebrnym Globie. Então demorou 10 anos, mas enfim, em 1988, Zulawski conseguiu realizar o sonho de finalizar O Globo de Prata para que o mundo todo pudesse ver. E o filme já estreou em grande estilo, no Festival de Cannes, para um público sedento para finalmente ver o infame sci-fi proibido. Começava, assim, a redenção de O Globo de Prata. Logo, críticos começaram a elogiar o longa como uma ficção científica ambiciosa e original, que só não era melhor por conta do seu status inacabado. E, com o passar do tempo, mais fãs de cinema puderam entrar em contato com o filme, sedimentando assim um status de clássico cult, o que é compreensível. Essa é uma produção que ganhou uma aura mística graças à conturbada história de bastidores na sua criação. Saber que quase perdemos essa obra para o esquecimento, mas que no último minuto ela foi salva, isso cria uma narrativa atraente demais. Tem também a tragédia inerente de perceber que esse é um filme tão único, porém inacabado. Existe aquela ideia de um potencial infinito que jamais será realizado, deixando na imaginação do público a fantasia de uma obra que poderia ser ainda mais impressionante. E o último fator que contribuiu para a reputação cult de O Globo de Prata é o fato desse filme ser também um grande artefato histórico.
Com o Globo de Prata, não somos apenas transportados para outro planeta, somos levados também ao passado para ver um período controverso e rico da história do cinema polonês e testemunhar como artistas de lá tiveram que lidar com o autoritarismo para darem vida às suas obras. Tendo dito isso, também seria um erro achar que o mérito artístico de O Globo de Prata ficou preso no passado. Porque se você vê esse filme hoje, você percebe como ele ainda parece único, proporcionando uma experiência que você não assiste em quase nenhum dos mais aclamados filmes de exploração espacial. A começar pelo estilo visual que eu já comentei. O senso de estranheza causado pela direção de arte, figurino, maquiagem e trabalho de câmera é absolutamente singular, misturando futuro e passado, o tecnológico e o tribal, para criar imagens de sci-fi que não parecem ter sido muito imitadas nas décadas seguintes. Mas, acima disso, me parece que O Globo de Prata é a antítese máxima dos mais celebrados filmes de exploração espacial. E eu digo isso por conta do tom derrotista da obra. Por exemplo, Star Wars e Star Trek são histórias que trazem a exploração do universo como uma grande aventura encantadora. Já títulos como 2001, Uma Odisseia no Espaço, Solaris e Duna podem até seguir uma abordagem mais intelectual, levantando questionamentos filosóficos e políticos mais profundos, porém, eles ainda fazem isso com um olhar de deslumbramento pelas diferentes possibilidades sensoriais de desbravar outros mundos. E tem também Interestelar, talvez o exemplo máximo da exploração espacial autocentrada na humanidade, imaginando que o confim mais distante das galáxias, o limite de tudo que nos engloba, somos nós mesmos, os seres humanos, olhando com encanto cósmico para o próprio umbigo. Ou seja, de um jeito ou de outro, essas são obras que ainda querem representar as aventuras espaciais da humanidade como algo que sempre tem um componente de fascínio ou de esperança. Mas o Globo de Prata se recusa a nos proporcionar esse tipo de positividade. O mundo que exploramos aqui é só tenebroso e arrasado. Mas, acima disso, o filme deixa de lado qualquer chance de redenção e representa a colonização espacial não como uma jornada deslumbrante, mas sim como um esforço vazio de fugir dos nossos demônios e que só vai resultar em mais morte, desespero e miséria. É uma visão hostil da expansão humana, narrada com um pessimismo implacável por parte do Zulawski. Pode não parecer a experiência cinematográfica mais divertida do mundo, é verdade. Mas é inegável que é esse ímpeto devastador do longa que faz O Globo de Prata ser uma obra tão ímpar na história do cinema de ficção científica até hoje. Para quem quer ver tudo que esse gênero é capaz de ser em suas diversas facetas, é imprescindível lembrar de O Globo de Prata como um dos filmes a serem preservados no cânone do sci-fi. Fica muito claro, então, que a batalha de Zulawski para não desistir de O Globo de Prata compensou. O longa sobreviveu a gravações turbulentas e a uma repressão estatal para 10 anos depois ressurgir não só como um dos filmes mais devastadores e diferentes do seu gênero cinematográfico, mas também como um documento histórico sobre um cineasta e sobre um período conturbado do cinema europeu. O longa pode não ter se tornado a ficção científica mais famosa do cinema. E ainda é frustrante saber que essa obra permanecerá para sempre incompleta. Mas é desse misto de invenção e tragédia, de criatividade e repressão, do imaginado e do concreto, que nasce a aura hipnotizante e lendária de O Globo de Prata. E como toda boa lenda, eu espero que ela continue sendo passada adiante de geração em geração, entre aqueles que mais amam o poder do sci-fi de contar histórias inesquecíveis. Mas agora eu quero ouvir de vocês. Vocês já tinham visto O Globo de Prata? Caso sim, o que vocês acham desse filme? E caso não, ficaram com vontade de ver? Escrevam aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler o que vocês têm a dizer. E galera, se vocês querem ajudar a manter o Entre Planos no ar, vocês têm algumas opções. A primeira delas é o botão de valeu demais que tá aqui embaixo, porque ele é tipo uma gorjeta que você deixa pra gente nesse vídeo aqui. Mas se quiser ajudar com um valor mensal, aí você pode entrar na nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos no Apoia-se e ganhar acesso a conteúdos e eventos exclusivos.
Tem recomendações de filme toda semana no inbox do seu e-mail, grupo fechado, lives exclusivas e também o nosso Cineclube Entre Planos, pra gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Para ter acesso a isso tudo e fazer parte dessa comunidade, é só clicar no link aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim, e não deixem também de clicar no link do NordVPN aqui embaixo para ter acesso àquele desconto que eu descolei para vocês. Muito obrigado, NordVPN, por terem patrocinado esse vídeo. E obrigado a vocês pela audiência no vídeo de hoje. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.